Continuando aqui, eu vou fazer vídeos diferentes para cada tema, porque aí vocês, para não ficar tão longo, e aí vocês escolhem o período que é melhor para vocês ouvirem cada um, né? Podem, por exemplo, escutando durante o estudo. E aí vamos falar agora sobre medicalização da vida. E o que seria isso? Problemas sociais que são imediatamente tratados como doença. Por exemplo, você está com uma tristeza e imediatamente alguém já lhe diagnostica com depressão. Você tem aquela questão também que foi discutida em sala sobre o processo de envelhecimento, que ele já é considerado uma patologia, e as dificuldades escolares já são consideradas transtornos, por exemplo, TDAH, autismo. E as consequências disso são excesso de medicamentos, principalmente automedicação, uma dependência médica, que tudo que eu faço eu tenho que buscar um médico, eu tenho que ter um conhecimento médico primeiro, e a invisibilização das causas sociais. O indivíduo acaba se culpando muito por estar em determinadas situações, e como eu disse no vídeo passado também, os próprios profissionais culpabilizam esses indivíduos, e isso acaba meio que criando uma cortina de fumaça no que realmente está acontecendo na sociedade e o que realmente causa essas doenças. E aí temos a percepção de Isso daqui, por exemplo, é a percepção de Tesser sobre a medicalização da vida, e que ele defende, por exemplo, ao invés dessa diagnosticação imediata, uma escuta ativa, um cuidado multiprofissional para poder tratar melhor do indivíduo, a criação e prática de políticas sociais e a promoção da saúde. E aí vamos para a visão de Ivan Illich e a crítica à medicina moderna. E ele questiona: a medicina produz danos? E sim, ele afirma que a medicina moderna ela produz iatrogenias, que para quem não sabe, iatrogenia é meio que um dano causado pelo profissional de forma não intencional ao paciente. Que isso é decorrente do crescimento excessivo do poder médico, da dependência institucional e da transformação da vida em objeto médico, onde a crítica central é que nem todo o sofrimento ele precisa de um diagnóstico, ele precisa ser medicalizado. E aí temos as formas de iatrogenia, que é a iatrogenia, a iatrogenia clínica, que são danos causados diretamente pelos tratamentos, por exemplo, efeitos colaterais, erros médicos, como por exemplo, erros de prescrição, que foi o caso daquele menino que todo mundo ficou sabendo. No caso que foi também um erro não só de prescrição, como de medicalização, né? Tem a iatrogenia social, que é a dependência excessiva nas instituições médicas. E tem a iatrogenia cultural, que é a perda da capacidade de lidar com dor e morte sem intervenção médica. A crítica de Illich é exatamente a esse excesso de poder da medicina sobre a vida. E aí entramos sobre o epistemicídio e o saber biomédico. O epistemicídio, para quem não sabe, é a destruição de outros saberes pelo saber biomédico dominante. A medicina hegemônica ela frequentemente desvaloriza os saberes populares, as práticas tradicionais, como os conhecimentos indígenas, afrodescendentes. E isso gera uma exclusão cultural e reforça as desigualdades. E aí fica a reflexão: a ciência ocidental é a única forma legítima de cuidado?
E você, como profissional da saúde, o que é que você acha em relação a isso? E aí a gente entra na má medicina, que ocorre quando há um excesso de intervenções, uma medicalização exagerada, a perda da relação humana com o cuidado, que eu já falei, e que a tecnologia ela não garante um cuidado de qualidade. Não é porque a gente está tendo um grande avanço tecnológico, perdão, que as máquinas têm que substituir o cuidado humano, entendeu? E aí a gente entra numa crítica de que os médicos, com o passar do tempo, acabam se tornando deuses, que historicamente a medicina ela ganhou um enorme prestígio social, né? Isso é de conhecimento popular. E isso criou relações hierárquicas em que o que o médico fala, o paciente obedece. E os autores ele defendem que o cuidado ele deve ser humano e interdisciplinar, porque, como eu falei, é muito importante você colocar o indivíduo como o ponto central do seu processo de saúde e doença. E não só isso. Vamos dar o exemplo do hospital. O hospital é constituído por diversos outros profissionais. E eles não estão ali à toa. Entendeu? O cuidado, quando ele é humanizado, ele perpetua pelas diversas questões, pelos diversos conhecimentos. Então, incluir também os outros profissionais do processo de saúde e doença do paciente também é importante. E aqui eu repeti, perdão, mas isso daqui eu já falei sobre as formas de heterogeneia. É porque eu copiei e colei o modelo, né? E acabou indo igual. Aí vamos para o nascimento da medicina social e o hospital. Que aí eu vou falar sobre a medicina social de Foucault na Alemanha, na França e na Inglaterra. Na Alemanha, a medicina social ela é vista como um controle populacional do Estado. Então, o Estado que definia o que é que aquelas pessoas elas iam fazer. E também na França, a França passou por um período de grande preocupação, onde o Estado se preocupava muito com as questões de sanitarismo da cidade. Então, a partir disso, houve um controle urbano e sanitário e houve uma maior preocupação com a vigilância sanitária. Mas isso nunca era bom para as populações marginalizadas, né? Porque elas eram as que eram controladas. E na Inglaterra, com o avanço da tecnologia e os males da primeira e segunda revolução industrial, a saúde também foi muito ligada à produtividade do trabalhador. Por exemplo, se aquele indivíduo adoecesse, quem é que iria substituí-lo? Entendeu? E até hoje a gente tem isso, as precariedades do trabalho. Foi aí, na verdade, que começou a surgir, né? O trabalho em condições insalubres, que levavam as pessoas à doença e que muitas vezes atestados não são aceitos e etc. E isso mostra que a medicina social ela também funciona como um instrumento político de controle social dos corpos. E aí vamos para o nascimento dos hospitais. Antes, os hospitais eram locais de exclusão e assistência aos pobres, que foi depois que eu dei o exemplo dos loucos, né? Depois que os loucos eles foram considerados
passaram a ser considerados doentes, eles eram jogados nesses hospitais com uma falsa acusação de melhora da saúde dessas pessoas, quando na verdade eles eram mais objetos de estudos médicos, entendeu? E além dos loucos, também eram excluídos os pobres, os leigos, os homossexuais. E com o desenvolvimento da medicina moderna, esses espaços se tornaram-se espaços de cura e observação clínica, além de, claro, o ensino médico. E aí o hospital ele passa a produzir conhecimento científico. Isso mostra que o poder biomédico ele fortalece a mecanização, a dominação sobre os corpos, entendeu? Eles pegavam indivíduos marginalizados e usavam eles como objetos de estudos próprios.